Olá, neste vídeo nós vamos fazer um método, por meio, né, de um método iterativo, a gente vai determinar a raiz quadrada de um número real positivo. Então eu tenho aqui, ó, y é igual a raiz quadrada de a, e aí esse a é um número que pertence aos reais, e ele é maior do que zero, né, devido à condição de existência aí. Ele poderia ser igual a zero também, né, isso é permitido aqui na condição de existência, não, no domínio da função, né, mas eu vou colocar um a positivo. E para resolver, então, essa raiz quadrada, a gente vai usar essa fórmula de iteração. Eu vou ter que ter um ponto inicial, que eu vou chamar de xn, e para eu calcular o próximo ponto, o xn mais 1, eu vou usar então essa fórmula, meio vezes xn mais a, que é o valor da raiz, né? Que está dentro aqui do radical aqui, dividido pelo xn. Xn, como eu falei, é um valor inicial da raiz. Então vamos fazer aqui a raiz quadrada, por exemplo, do número 7. Vamos começar com o número pequeno. Então eu vou digitar a igual a 7. Aí esse método, como ele é iterativo, ou seja, eu vou calcular um valor a partir do xn, né? Eu vou calcular o xn mais 1, depois eu vou calcular de novo, de novo. E aí quantas vezes eu vou calcular isso? Eu preciso de um critério de parada. Geralmente esse critério está baseado num erro, né? A gente pega um ponto que a gente calculou o posterior, né? Menos o ponto anterior, a gente faz isso em módulo. Se o resultado for menor do que o erro, a gente estabelece isso como um critério de parada. Por enquanto eu não estou pensando então em erro em critério de parada, eu quero mostrar exatamente como a gente construiria, né, esse método iterativo aqui usando o Python. Então eu preciso de um valor inicial, eu vou chamar de x0, que vai ser igual 2, por exemplo, né? É o mais próximo aí que eu tenho da raiz quadrada de 7. Poderia ser o número 1, poderia ser o número 3. Vamos deixar o número 2. Eu coloquei aqui x0. X0 vai entrar no lugar aqui na fórmula, né, do xn. Porque eu vou calcular o x1 a partir daí. Depois o x2, o x3. E aí toda hora que eu fizer esse cálculo, né, esse xn, ele passa, por exemplo, se eu começar com x0, o próximo vai virar x1. Depois eu faço o x2, substituo aqui no lugar desse xn. E assim a gente vai iterando. Bom, então, eu acho que já dá para a gente começar. Eu vou usar, então, uma estrutura de repetição. Eu vou usar o for i in range. E aí aqui eu preciso determinar quantas vezes eu vou fazer esse método. Como eu não estou usando o critério de parada, né, que é baseado no erro, eu vou colocar, por exemplo, 5 aqui. 5 porque eu quero que seja 5. E aí eu vou fazer que cálculo? Esse que está aí em cima. Então eu vou chamar de x, aí o n mais 1, eu vou colocar xk, porque é um valor depois do x0. xk é igual aí meio, então 0,5, que multiplica, abro parênteses, o x0 mais o valor do a dividido por esse x0. Daí aqui na linha de baixo eu vou fazer o seguinte, xk, eu já vou deixar ele aqui arredondado, né? Eu vou arredondar, vou colocar 6 casas decimais aqui para ele. Para cada ponto que ele fizer a iteração, eu quero que apresente na tela. Então eu vou dar um print. Aí aqui eu vou colocar um f, né, da função format, aspas. E aí eu vou exibir o x. Eu vou exibir o x1 aqui no caso, né? Porque eu comecei com x0 já igual a 2. Então eu vou, meu primeiro cálculo aqui, né, eu vou exibir o valor do x1. Então eu devo colocar aqui, eu vou aproveitar esse i aqui, né, essa variável que eu coloquei no for, eu vou colocar i, mas a gente sabe que ela começa do 0, então eu vou colocar i mais 1, para ela começar do 1. Então isso daqui é igual a essa variável que eu chamei de xk. Então para cada vez que ele fizer o método, né, cada vez que ele iterar, a gente vai apresentar aqui na tela o valor iterado. E aí, para ele fazer também uma mudança, né? Porque se eu fizer isso, ele calcula o primeiro
E eu preciso mudar, né? Eu preciso, para fazer 5 vezes essa iteração, eu preciso que esse valor de x0 torne o valor do xk, para ele fazer a troca aí das variáveis, calcular de novo, calcular de novo. E pronto, isso aqui é suficiente. Aqui fora do for, eu vou colocar um print vazio para pular de linha. Vou colocar um print agora de novo com o resultado final aí. Então, vou colocar a raiz aproximada de quem? Do A é igual a... E aí, quem eu apresento aqui? O xk. Ele que vai ser a raiz. Então, vamos executar para ver como é que vai ficar o nosso programa. Executando aqui. Então, veja só. Nossa primeira iteração, 2.75. A próxima, 2.647727. E assim ele foi. Veja que aqui repetiu, né? Entre o x4 e o x5, os números repetiram. Então, se eu pensar naquela ideia de erro do critério de parada, eu pegar o x5 e subtrair do x4, essa subtração deu zero. Então, o zero já é menor que qualquer erro estabelecido, né? Então, a raiz quadrada aproximada de 7 é igual a 2.645751. Vamos trocar o número A aqui, só para fazer um outro teste. Eu vou colocar o 10, vou deixar o 2 aqui mesmo. Então, deu 3.162278 e aqui apresentou todos os números aí da iteração. Repara que sempre entre o x4 e o x5 eles estão aparecendo o mesmo número. E aquilo que eu falei anteriormente, se a gente faz a subtração desses dois números, né, em módulo aí, mas está dando zero. Então significa que a gente já alcançou aí qualquer erro estabelecido. Isso também porque eu coloquei aqui 6 casas decimais aí de precisão, né? Então o nosso erro ele está na casa aí do 0.00001, né? Pelo menos isso daqui, né? São 5 casas decimais aí. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!